Aquele dia foi o melhor e o pior dia na vida de Fernanda. Aos 29 anos, ela viu o ápice de sua carreira como paisagista ecológica, uma paixão que cultivava desde os tempos de faculdade em Campinas, onde rabiscava projetos de jardins sustentáveis em cadernos gastos. A Verde Vivo, empresa que fundara com seu noivo Victor, havia acabado de fechar um contrato milionário para redesenhar os jardins de um resort 5 estrelas em Florianópolis, um marco que prometia colocá-los no topo do mercado de paisagismo no Brasil. Fernanda dedicara anos a esse sonho, sacrificando finais de semana, noites de sono e até momentos com a família para criar projetos que uniam beleza e sustentabilidade, como sistemas de captação de chuva e plantios nativos que respeitavam o ecossistema local. Cada detalhe daquele contrato, desde a escolha de bromélias resistentes à maresia até as negociações com os diretores do resort, levava sua assinatura, seu suor, sua visão. Victor, com seu carisma afiado e o respaldo financeiro de sua família abastada de Ribeirão Preto, garantira os contatos iniciais, mas era Fernanda quem transformava ideias em realidade. Naquela manhã, no pequeno escritório da Verde Vivo, decorado com vasos de samambaias e quadros de paisagens, eles brindaram com café e Victor a abraçou, prometendo que aquele era apenas o primeiro passo para uma vida de conquistas juntos. Fernanda, com os olhos brilhando, imaginava o futuro. O casamento que planejavam desde os 17 anos, a casa com varanda e vista para o mar, a empresa crescendo até se tornar referência nacional. Mas à tarde, tudo ruiu. Enquanto Victor falava ao telefone no canto do escritório, seu celular vibrou sobre a mesa de madeira rústica e uma mensagem piscou na tela. "Hoje à noite no nosso cantinho, meu bem." O remetente era Ludmila, prima de Fernanda, que ela trouxera para a empresa 2 anos antes, quando Ludmila, recém-demitida de uma floricultura em dificuldades, pediu ajuda. Fernanda sempre vira a prima como uma irmã mais nova, alguém para proteger e guiar. Com o coração acelerado, ela desbloqueou o celular de Victor. A senha, o dia em que se conheceram no colégio, era um detalhe que agora parecia uma facada. As mensagens se desenrolaram como um pesadelo. Conversas melosas, planos para encontros escondidos, fotos que fizeram Fernanda sentir o chão sumir. Victor e Ludmila estavam tendo um caso, traindo-a nas costas enquanto ela se desdobrava para construir o sonho que acreditava ser dos dois. Sem pensar, Fernanda atravessou o escritório até a sala onde Ludmila catalogava amostras de solo para um novo projeto. "Como você teve coragem, Ludmila?" perguntou, a voz tremendo de raiva e mágoa. Ludmila, com os cabelos castanhos presos em um coque desleixado, desviou o olhar, incapaz de sustentar a mentira. "Fernanda, eu não queria que fosse assim. A gente se apaixonou." "Apaixonou?" A palavra cortou como vidro. Antes que Fernanda pudesse responder, Victor entrou, o rosto endurecido. "Não fale assim com ela", disse seco, como se Fernanda fosse a intrusa. "Você não vai se safar disso, Victor", ela retrucou, as lágrimas queimando nos olhos, mas recusando-se a cair. Ele deu um sorriso frio, quase cruel. "Você não entende, Fernanda. Essa empresa só existe por causa do meu dinheiro, dos contatos da minha família. Você foi útil, mas agora não preciso mais de você." Ele puxou um envelope do bolso do paletó e o jogou sobre a mesa. "Você está demitida e não terá direito a nada do contrato. As ações são minhas." Fernanda sentiu o ar escapar dos pulmões. Demitida da própria empresa, traída pelo noivo e pela prima, a poucos dias de ver o contrato milionário se concretizar. Era como se todo o seu trabalho, seus sonhos, sua vida fossem apagados com uma canetada. "Você é um covarde", ela disse, a voz firme apesar da dor. "Faça isso sem mim, Victor. Vamos ver até onde você chega." Pegou sua bolsa, endireitou os ombros e saiu do escritório.
o som dos próprios passos ecoando no corredor vazio. Por fora parecia forte, mas por dentro seu mundo desabava. Victor e Ludmila haviam roubado tudo: sua empresa, seu futuro, sua confiança. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas de Campinas, as lágrimas finalmente vieram, quentes e silenciosas. Fernanda e Victor eram um só desde a adolescência, quando se conheceram em uma feira de ciências no colégio. Ela com seus desenhos de plantas, ele com seu jeito confiante de vender ideias. Sonharam juntos, planejaram juntos, e agora ele a descartara como se ela fosse nada. Mas no meio da dor, uma fagulha de raiva acendeu. Ela não podia deixar isso ficar assim. Não podia deixar Victor vencer. Em casa, enquanto tentava organizar os pensamentos, seu celular vibrou com uma notificação antiga, quase esquecida. Uma mensagem de Gabriel, o irmão mais novo de Victor, com quem ele nunca se dera bem. Gabriel, que vivia afastado da família, enviara um parabéns pelo noivado meses atrás, mas dissera que não poderia comparecer ao casamento. Fernanda nunca o conhecera pessoalmente, mas sabia das brigas entre os irmãos, das mágoas que Victor alimentava contra Gabriel por razões que ele nunca explicava direito. Olhando para aquela mensagem, uma ideia ousada, quase absurda, começou a tomar forma em sua mente. E se ela pudesse usar Gabriel para mostrar a Victor que ele não a destruíra? E se pudesse transformar essa traição em um recomeço? Com o coração ainda partido, mas com uma determinação crescente, Fernanda pegou as chaves do carro e decidiu que era hora de agir. Não sabia ao certo o que diria, mas sabia que precisava encontrar Gabriel. Era o primeiro passo para recuperar o controle de sua vida, ou, quem sabe, para uma vingança que a fizesse sentir viva novamente. Fernanda dirigia pelas ruas de Campinas, o coração ainda disparado pela traição de Victor e Ludmila, mas com uma faísca de determinação queimando em seu peito. O crepúsculo tingia o céu de laranja e as luzes dos postes começavam a acender, refletindo nos vidros do carro como pequenos faróis de esperança. Ela não sabia exatamente o que diria a Gabriel, o irmão mais novo de Victor, mas a ideia que brotara em sua mente, ousada, quase teatral, parecia a única maneira de transformar a dor em algo palpável, algo que pudesse usar para se reerguer. Gabriel era uma figura misteriosa, alguém que Victor mencionava com desdém, como se ele fosse uma sombra incômoda do passado. Fernanda lembrava das poucas vezes que Victor falara do irmão. Gabriel é um sonhador sem futuro, um rebelde que nunca se encaixou na família. Mas agora, aquela mensagem antiga de Gabriel, enviada meses atrás para parabenizá-la pelo noivado, parecia um convite do destino. Ela estacionou em frente a um prédio modesto no centro de São Paulo, onde Gabriel administrava sua produtora de eventos culturais, a Raízes Vivas. O letreiro simples, com letras em neon que piscavam intermitentemente, dava ao lugar um ar de promessa não cumprida. Fernanda respirou fundo, ajeitou o cabelo castanho ondulado no retrovisor e entrou, carregando uma mistura de nervosismo e coragem. O interior da produtora era um caos organizado. Cartazes de festivais de música regionais e exposições de arte popular cobriam as paredes, enquanto caixas de materiais promocionais se empilhavam em um canto. Uma jovem recepcionista com brincos de argola e um sorriso cansado olhou para ela. "Posso ajudar?" perguntou. "Sou Fernanda. Vim falar com Gabriel. É urgente", disse hesitando. A recepcionista franziu a testa, mas indicou uma porta nos fundos. "Ele está lá, mas é melhor bater antes." Fernanda atravessou o corredor, o som de seus tênis ecoando no piso de concreto. Bateu na porta, e uma voz grave, mas acolhedora, respondeu: "Entra." Gabriel estava sentado atrás de uma mesa bagunçada, cercado por papéis, um laptop velho e uma xícara de café frio. Aos 27 anos, ele tinha uma aparência despojada, com cabelo preto ligeiramente despenteado.
uma camiseta estampada com o logo de um festival de forró e olhos castanhos que pareciam carregar uma história não contada. Fernanda, a noiva do Victor? Perguntou, levantando-se com uma expressão de surpresa. Ex-noiva, corrigiu ela, a voz firme, mas com um tremor que traía a mágoa. Preciso falar com você. É importante. Gabriel cruzou os braços intrigado. Tudo bem, mas qual é a emergência? Fernanda respirou fundo, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Victor me traiu com minha prima, Ludmila, e me demitiu da Verde Vivo, a empresa que eu construí com ele bem na véspera do maior contrato da nossa história. Ele me deixou sem nada, Gabriel, mas eu não vou ficar parada. Quero que você me ajude a mostrar para ele que ele não me quebrou. Quero que a gente finja estar noivo. As palavras saíram em um fluxo quase desesperado, e ela mesma se surpreendeu com a ousadia. Gabriel ergueu as sobrancelhas, um meio sorriso incrédulo surgindo em seu rosto. Você tá brincando, né? Isso é algum tipo de pegadinha? Ele se inclinou para a frente, os olhos examinando-a como se tentasse decifrar se ela estava séria. Não é pegadinha. É vingança, disse Fernanda endireitando-se na cadeira. Victor sempre falou de você com desprezo, como se você fosse menos que ele. Sei que vocês não se falam. Então imagine o quanto ia doer nele ver você, o irmão que ele odeia, comigo, a mulher que ele descartou. A gente pode fingir, só por um tempo, até ele sentir na pele o que é perder. Gabriel passou a mão pelo cabelo, rindo baixo, mas sem humor. Nossa, Fernanda, você não perde tempo. Mas olha, isso é loucura. Eu nem te conheço direito. E mesmo que eu não suporte o Victor, não vou entrar num teatro desses. Não é meu estilo. Ele fez uma pausa, olhando para ela com uma mistura de curiosidade e respeito. Mas sei do que você é capaz. Victor sempre se gabava da Verde Vivo, mas todo mundo no meio sabe que as ideias eram suas. Você é boa no que faz. Então, que tal outra proposta? Trabalhe comigo. Fernanda piscou, pega de surpresa. Trabalhar com você? Aqui? Perguntou, olhando ao redor. A produtora parecia estar a um passo da falência, com paredes descascando e uma pilha de contas não pagas visível na mesa. Gabriel deu de ombros, um brilho de determinação nos olhos. Aqui. A Raízes Vivas está passando por um momento difícil. Eu organizo festivais de música, exposições de artesanato, eventos que celebram a cultura brasileira. Forró, maracatu, feiras de cordel. Mas falta estratégia, marketing, visão. Você é especialista nisso. Se quiser, pode transformar esse lugar. E quem sabe, mostrar para o Victor que ele cometeu o maior erro da vida dele. Fernanda hesitou. A ideia de vingança ainda queimava em seu peito. Mas a oferta de Gabriel era algo concreto, uma chance de reconstruir o que Victor havia destruído. Ela pensou na Verde Vivo, nos jardins que projetara com tanto carinho, nos sonhos que Victor jogara no lixo. Trabalhar com Gabriel não era exatamente o que ela imaginara, mas talvez fosse melhor do que um plano impulsivo de noivado falso. Tudo bem, disse por fim, estendendo a mão. Mas vou te avisar, se eu entrar, vou virar esse lugar do avesso. Vamos fazer a Raízes Vivas maior que a Verde Vivo. Gabriel apertou sua mão, um sorriso genuíno surgindo. É disso que eu gosto de ouvir. Bem-vinda ao time, Fernanda. Nos dias seguintes, Fernanda mergulhou no mundo das Raízes Vivas com uma energia que ela mesma não sabia que ainda tinha. O escritório, antes um amontoado de ideias desorganizadas, começou a ganhar vida sob seu comando. Ela analisou os eventos passados de Gabriel, que, apesar de charmosos, pecavam pela falta de divulgação e planejamento. Fernanda propôs ideias ousadas, um festival de música nordestina em um parque público de São Paulo, com food trucks de comida regional e oficinas de artesanato, uma exposição itinerante de artistas indígenas com foco em sustentabilidade e uma campanha digital que usava vídeos curtos e vibrantes para atrair um público jovem.
Gabriel, que no início parecia cético, logo se rendeu ao entusiasmo dela. Ele era diferente de Victor em todos os sentidos. Onde Victor era calculista e egocêntrico, Gabriel era colaborativo, ouvia com atenção e não tinha medo de admitir quando não sabia algo. Eles passavam horas juntos, revisando orçamentos, escolhendo locais e debatendo ideias, muitas vezes até tarde da noite, quando o escritório ficava silencioso, exceto pelo som do ventilador e das risadas ocasionais. Uma noite, enquanto comiam quentinhas de acarajé compradas em uma barraca perto do escritório, Fernanda perguntou sobre a rixa com Victor. Gabriel hesitou, mexendo no garfo antes de responder. "Eu sou adotado", disse por fim, a voz baixa. "Meus pais, os mesmos do Victor, me acolheram quando eu tinha 8 anos. Eu vim de uma comunidade carente em Pernambuco e eles me deram um lar. Mas Victor, ele nunca aceitou. Achava que eu era um intruso, que eu roubava o espaço dele. Quando nossos pais morreram, ele brigou comigo por causa da herança. Disse que eu não merecia nada, que só fui adotado por caridade. Ganhei uma pequena parte no tribunal, mas cortei contato com ele e com o resto da família." Fernanda sentiu um aperto no peito. A história de Gabriel ecoava sua própria dor, a sensação de ser descartado por quem deveria valorizá-lo. "Isso é injusto", disse ela com firmeza. "Você é tão parte dessa família quanto ele. E olha, Gabriel, você é 1000 vezes melhor que o Victor. Ele nunca teria coragem de começar algo como a Raízes Vivas, algo que realmente importa." Gabriel sorriu, um pouco tímido. "Valeu, Fernanda. Sabe, eu sempre quis fazer algo que conectasse as pessoas, que mostrasse a riqueza da nossa cultura, mas nunca tive o talento que você tem para transformar ideias em realidade." Naquela noite, enquanto voltava para casa, Fernanda sentiu algo novo, uma leveza que não experimentava desde a traição. Trabalhar com Gabriel não era só uma chance de reconstruir sua carreira, era uma oportunidade de redescobrir quem ela era. Mas no fundo, a mágoa ainda pulsava. Ela imaginava o dia em que Victor veria Raízes Vivas brilhando nos jornais, nos outdoors, nas redes sociais, e perceberia o erro que cometera. Por enquanto, porém, ela se concentrava no presente. Cada evento planejado, cada ideia colocada em prática, era um tijolo na construção de seu novo horizonte. E embora não admitisse as conversas com Gabriel, os olhares trocados entre uma planilha e outra começavam a despertar algo que ela não estava pronta para nomear. As semanas seguintes à decisão de Fernanda de trabalhar com Gabriel foram como uma correnteza, rápidas, intensas e às vezes assustadoramente imprevisíveis. A Raízes Vivas, que antes parecia um barco à deriva, começou a ganhar forma sob o comando dela. Fernanda trouxe uma energia quase feroz ao escritório, transformando o espaço caótico em um centro pulsante de ideias. Ela passava os dias imersa em planilhas, contatos com fornecedores e reuniões com artistas locais, enquanto as noites eram dedicadas a brainstormings com Gabriel, muitas vezes regados a café forte e conversas que se estendiam até o céu de São Paulo clarear. Fernanda propôs um projeto ambicioso, um festival de música sertaneja raiz no Parque do Ibirapuera, com barracas de artesanato sustentável, oficinas de viola caipira e uma campanha nas redes sociais que usava vídeos curtos, filmados com músicos locais tocando em feiras livres, para atrair um público jovem e diverso. A ideia era celebrar a cultura do interior, mas com um toque moderno que falasse à geração conectada. Gabriel, que inicialmente hesitava diante da escala do plano, logo se deixou contagiar pelo entusiasmo dela. Ele era diferente de Victor em todos os sentidos. Onde Victor comandava com arrogância, Gabriel colaborava com humildade, sempre disposto a ouvir e aprender. Fernanda notava isso nos pequenos gestos.
A forma como ele anotava suas sugestões em um caderno surrado, como perguntava a opinião da equipe antes de decidir, como insistia em dividir o crédito por cada pequena vitória. Era impossível não comparar. Vítor nunca a deixara brilhar, sempre se colocando como o dono da luz. Gabriel, por outro lado, parecia genuinamente feliz em vê-la crescer. Uma noite, enquanto finalizavam o orçamento do festival, sentados em cadeiras desconfortáveis no escritório, com o ventilador zumbindo e uma pizza de mussarela esfriando na mesa, Fernanda sentiu uma leveza que não experimentava há meses. Gabriel contava histórias de sua infância em Pernambuco antes da adoção, quando corria por feiras livres com os amigos, sonhando em ser músico. "Eu queria tocar sanfona, acredita? Mas nunca fui muito bom", disse ele rindo enquanto cortava um pedaço de pizza. Fernanda sorriu, imaginando um Gabriel criança, com os mesmos olhos castanhos brilhantes, tentando acompanhar o ritmo de um forró. "Você ainda pode aprender, sabe? A Raízes Vivas podia oferecer oficinas de sanfona no festival", sugeriu ela, meio brincando, meio séria. Gabriel arregalou os olhos. "Sério? Você está me imaginando no palco, desafinando na frente de todo mundo?" Os dois riram, e por um momento, o peso da traição de Victor e Ludmila pareceu mais leve, como se fosse uma memória distante. Mas a mágoa ainda estava lá, escondida nas entrelinhas dos dias corridos. Fernanda trabalhava incansavelmente, não só para salvar a Raízes Vivas, mas para provar a si mesma que era maior que a dor. Cada e-mail respondido, cada contrato fechado, cada postagem viral nas redes era um passo para longe do passado. Ainda assim, às vezes, ela se pegava pensando em Victor, no modo como ele a descartara, como se todos aqueles anos juntos, as tardes planejando a ver de vivo, os jantares caseiros com vinho barato, os sonhos compartilhados, não valessem nada. A ferida ainda sangrava, mas o trabalho com Gabriel era como um bálsamo, algo que a mantinha em movimento. Uma tarde, enquanto revisavam o cronograma do festival, Gabriel revelou mais um pedaço de sua história. "Sabe, eu nunca me senti parte da família do Victor", disse, enquanto organizava panfletos coloridos. "Quando fui adotado aos 8 anos, achei que ia encontrar um lar de verdade. Mas Victor, ele me via como um rival. Ele tinha 12 anos, era o filho perfeito, o herdeiro. Quando nossos pais morreram, ele tentou me tirar da herança, disse que eu não era sangue deles. Fui para o tribunal, ganhei minha parte, mas perdi qualquer chance de fazer parte daquela família." Fernanda parou de digitar, o coração apertado. "Isso é cruel, Gabriel. Eles te acolheram, te deram um lar, e mesmo assim Victor te tratou como um estranho. Não é justo." Ele deu de ombros com um sorriso triste. "É o jeito dele. Victor sempre quis tudo para si. Mas eu não ligo mais. Quero construir algo meu, algo que faça diferença. E agora, com você aqui, acho que a gente está no caminho certo." Fernanda sentiu um calor subir ao rosto, uma mistura de gratidão e algo que ela não queria nomear. Gabriel era diferente, não só de Victor, mas de qualquer pessoa que ela já conhecera. Ele tinha uma autenticidade que a desarmava, uma maneira de enxergar o mundo com esperança, apesar de tudo. Ainda assim, ela se segurava, mantendo uma barreira invisível. Depois de Victor, confiar parecia um risco grande demais. O festival no Ibirapuera foi um sucesso inesperado. Milhares de pessoas lotaram o parque, cantando junto com duplas sertanejas, comprando pulseiras de fibra de coco feitas por artesãos locais e tirando fotos em um cenário que Fernanda projetara. Um arco de flores nativas que parecia saído de um conto de fadas. As redes sociais explodiram com hashtags como o Raízes Vivas no Ibirapuera, e a imprensa local cobriu o evento, elogiando a mistura de tradição e modernidade. Fernanda e Gabriel assistiram ao show principal de uma área reservada, os rostos iluminados pelas luzes do palco.
Quando uma dupla começou a tocar Fio de Cabelo, Gabriel cutucou Fernanda brincando. Essa é pra dançar, hein? Não vai me convidar? Ela riu balançando a cabeça. Você não disse que é péssimo com música? Melhor não arriscar. Mas por dentro, ela sentia o coração bater mais rápido, como se cada momento com Gabriel estivesse construindo algo novo, algo que ela não estava pronta para admitir. O sucesso do festival trouxe novos contratos para a Raízes Vivas. Uma rede de shoppings quis contratar a produtora para criar feiras de artesanato em várias cidades, e uma ONG propôs uma parceria para exposições de arte indígena. Fernanda trabalhava sem parar, mas com uma alegria que não sentia desde os primeiros dias da Verde Vivo. Gabriel a surpreendia com pequenos gestos, um café deixado na mesa dela com um bilhete dizendo "Você é fera", ou uma pausa no meio do dia para mostrar um vídeo de um artesão agradecendo o impacto do festival. Esses momentos eram como sementes, plantadas em silêncio, que começavam a brotar no coração de Fernanda. Mas o passado voltou a bater à porta em uma manhã ensolarada, quando ela encontrou um envelope elegante entre a correspondência do escritório. Era um convite para um jantar de gala em São Paulo, organizado pela Câmara de Comércio local, onde a Verde Vivo seria premiada pelo contrato com o resort de Florianópolis. O convite, assinado por Victor e Ludmila, tinha um tom quase provocador, como se a desafiassem a aparecer. Fernanda sentiu a raiva subir, misturada com uma determinação feroz. Victor e Ludmila queriam humilhá-la, exibi-la como a ex-noiva derrotada. Mas ela não era mais aquela Fernanda. Vou a esse jantar, disse a Gabriel, mostrando o convite. Quero que eles vejam que não me destruíram. Gabriel franziu a testa preocupado. Você não precisa provar nada para eles, Fernanda. Você já está construindo algo incrível aqui. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e desafio. Não é só por eles, Gabriel. É por mim. Quero olhar nos olhos deles e saber que sou mais forte do que nunca. Gabriel hesitou, mas acabou sorrindo. Então vai lá e arrasa. Mas, se precisar de reforço, é só chamar. Fernanda guardou o convite, sentindo uma onda de coragem. O jantar seria uma chance de enfrentar o passado, de mostrar a Victor e Ludmila que ela não era mais a mulher que eles descartaram. Mas enquanto se preparava para o evento, uma pequena voz em sua mente perguntava por que, mesmo estando tão focada em sua nova vida, o sorriso de Gabriel parecia cada vez mais difícil de ignorar. Os dias que antecederam o jantar de gala foram uma mistura de ansiedade e determinação para Fernanda. O convite, com sua caligrafia elegante e o selo da Câmara de Comércio de São Paulo, parecia pulsar com um desafio implícito. Victor e Ludmila queriam vê-la dobrada, humilhada, uma relíquia do passado que eles haviam descartado. Mas Fernanda não era mais a mulher que saíra do escritório da Verde Vivo com lágrimas contidas e o coração despedaçado. Ela era agora uma força em ascensão, alguém que transformara a Raízes Vivas em um nome que ecoava nas redes sociais e nos círculos culturais de São Paulo. Ainda assim, a ideia de enfrentar Victor e Ludmila em um evento público, onde todos os olhos estariam sobre ela, fazia seu estômago se contrair. Ela passou horas escolhendo o vestido perfeito, um modelo azul escuro, com mangas delicadas, e um caimento que valorizava sua silhueta, comprado em uma boutique pequena no bairro da Liberdade. Enquanto se maquiava, aplicando um batom vermelho que raramente usava, Fernanda se olhou no espelho e repetiu para si mesma: "Você é mais forte do que eles pensam. Você é suficiente." A frase, dita em voz alta, soava como um mantra, um lembrete de que aquele jantar não era sobre Victor ou Ludmila, mas sobre ela mesma. No escritório da Raízes Vivas, Gabriel notou a tensão dela. Ele não insistiu para acompanhá-la, respeitando sua decisão de ir sozinha.
mas seus olhos castanhos, sempre tão expressivos, revelavam preocupação. "Se precisar de mim, é só mandar uma mensagem", disse ele, enquanto entregava a ela uma caneta com o logo da Raízes Vivas, um pequeno gesto que a fez sorrir. "Não é uma varinha mágica, mas pode te dar sorte." Fernanda guardou a caneta na bolsa, sentindo um calor inesperado no peito. Gabriel tinha essa habilidade desconcertante de fazer com que ela se sentisse vista, valorizada, sem precisar de grandes gestos. Ainda assim, ela se recusava a deixar que esses sentimentos crescessem. Depois de Victor confiar em alguém, especialmente no irmão dele, parecia um salto no escuro. O jantar de gala acontecia no salão principal de um hotel de luxo nos Jardins, com lustres de cristal brilhando como estrelas e mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis. O ar cheirava a perfume caro e a vinho tinto, e a multidão era uma mistura de empresários, políticos locais e figuras da alta sociedade paulistana. Fernanda entrou com a cabeça erguida, o som dos saltos ecoando no piso de mármore. Ela sentiu os olhares, alguns curiosos, outros condescendentes, mas não se deixou intimidar. Localizou Victor e Ludmila quase imediatamente no centro do salão, cercados por um grupo de investidores. Victor, com seu terno impecável e um sorriso ensaiado, parecia o rei do mundo. Ludmila, ao lado dele, usava um vestido dourado que reluzia sob as luzes, mas seus olhos encontraram os de Fernanda e vacilaram por um instante. Fernanda respirou fundo e caminhou até eles. Cada passo, uma afirmação de sua presença. "Fernanda, que surpresa!" disse Victor, a voz carregada de um sarcasmo mal disfarçado. "Não achei que você viria." "Corajosa, hein?" Ludmila tentou um sorriso, mas ele morreu nos lábios. "Oi, Fernanda. Fico feliz que veio prestigiar a Verde Vivo." A hipocrisia da frase fez Fernanda cerrar os punhos, mas ela manteve a compostura. "Não vim pela Verde Vivo", respondeu, a voz firme. "Vim porque faço parte desse mercado, Victor. Sempre fiz. E ao contrário do que você pensa, não preciso do seu convite para estar aqui." Victor riu, um som baixo e provocador. "Você sempre teve esse jeito de se achar mais do que é, Fernanda. Mas olha só, a Verde Vivo tá voando sem você. Esse contrato com o resort foi só o começo. E você... O que está fazendo agora? Organizando feirinhas de artesanato?" O grupo ao redor riu, e Fernanda sentiu o calor subir ao rosto. Ela abriu a boca para responder, mas uma voz grave a interrompeu. "Na verdade, ela está transformando a cultura brasileira em algo que as pessoas querem celebrar." Gabriel surgiu ao lado dela, vestindo um blazer azul marinho que, apesar de simples, parecia feito sob medida. Ele não estava no convite, mas ali estava, os olhos fixos em Victor, com uma mistura de calma e desafio. A Raízes Vivas, sob o comando da Fernanda, acabou de lotar o Ibirapuera com um festival que está na boca de todo mundo. Acho que você viu as notícias, Victor. Ou está muito ocupado, se vangloriando para ler. O salão ficou silencioso por um instante, os olhares voltados para os irmãos. Victor estreitou os olhos, a fachada de confiança rachando. "Gabriel, o que você está fazendo aqui? Achou que podia aparecer com a ex do seu irmão e roubar a cena?" Ele se virou para Fernanda, a voz carregada de veneno. "É isso, Fernanda? Tá usando ele para tentar me atingir? Patético!" Fernanda endireitou os ombros, sentindo a presença de Gabriel como um escudo, mas sabendo que não precisava dele para lutar suas batalhas. "Não preciso de ninguém para te enfrentar, Victor. Você me demitiu, me traiu, tentou me apagar, mas eu não desapareci. Estou construindo algo maior do que você jamais poderia sonhar. E sabe por quê? Porque eu não dependo do dinheiro da sua família. Eu dependo de mim." As palavras ecoaram, e ela viu o rosto de Victor endurecer. Ludmila tentou intervir, tocando o braço dele. "Victor, deixa pra lá." Mas ele a ignorou, dando um passo em direção a Fernanda. "Você acha que pode me superar?
Você não é nada sem a Verde Vivo. E ele, apontou para Gabriel, é só um fracassado que vive às minhas custas. Vocês dois são uma piada. Gabriel deu um passo à frente, a voz baixa, mas cortante. Você sempre foi assim, Victor. Acha que o mundo gira ao seu redor. Mas a Fernanda, ela é o motivo de a Verde Vivo ter chegado onde chegou. E agora ela está fazendo a Raízes Vivas brilhar. O fracassado aqui é você, que não sabe valorizar quem está do seu lado. O confronto atraiu olhares, e Fernanda sentiu uma onda de orgulho. Ela não precisava da aprovação de Victor, mas vê-lo desestabilizado, com suas palavras presas na garganta, era uma vitória. Ela pegou o braço de Gabriel, não como uma encenação, mas como um gesto de gratidão. Vamos, Gabriel, não temos mais nada para fazer aqui. Eles saíram do salão, deixando Victor e Ludmila para trás, sob os murmúrios dos convidados. No elevador, o silêncio entre Fernanda e Gabriel era carregado, mas não desconfortável. Você não precisava ter vindo, disse ela por fim, olhando para ele. Eu disse que ia sozinha. Gabriel sorriu, um canto da boca subindo. Eu sei, mas quando pensei em você enfrentando aqueles dois sozinha, não consegui ficar parado. Você é forte, Fernanda, mas não precisa carregar tudo sozinha. Ela desviou o olhar, o coração batendo rápido demais. Por que as palavras dele a afetavam tanto? Por que a presença dele, tão diferente da arrogância de Victor, fazia ela querer baixar as barreiras que construíra? Eles saíram do hotel e pararam em uma praça próxima, onde uma fonte iluminada jogava água em arcos suaves. Fernanda sentou no banco, ainda segurando a caneta que Gabriel lhe dera. Obrigada, disse a voz suave, por estar lá, por acreditar em mim. Gabriel sentou ao lado dela, os ombros quase se tocando. Você não precisa me agradecer. Eu vim porque quis, porque você está começando a significar muito para mim. Ele hesitou, como se as palavras fossem um risco. Mas sei que você passou por muita coisa com o Victor. Não quero te apressar. Fernanda sentiu o ar ficar preso na garganta. Ela queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Em vez disso, olhou para ele, para os olhos que pareciam enxergar além da fachada que ela construíra. Por um momento, o mundo ao redor, o barulho dos carros, o murmúrio da fonte, desapareceu. Mas ela se segurou, a lembrança de Victor ainda uma sombra em seu coração. Vamos com calma, disse, por fim, com um sorriso tímido. Mas estou feliz que você estava lá. Gabriel assentiu, respeitando o espaço dela. Eles ficaram ali, na praça, conversando sobre o festival, sobre os próximos planos da Raízes Vivas, sobre tudo e nada. Fernanda sentia que algo novo estava nascendo, não só em sua carreira, mas dentro dela. O jantar de gala fora um marco, uma prova de que ela não precisava de Victor para brilhar. E com Gabriel ao seu lado, ela começava a acreditar que talvez pudesse confiar novamente, não só em si mesma, mas em alguém que via seu valor. Após o confronto no jantar de gala, Fernanda sentia uma energia nova pulsando em suas veias, como se tivesse arrancado uma corrente invisível que a prendia ao passado. O rosto de Victor, contorcido pela surpresa e raiva, e o silêncio constrangido de Ludmila eram imagens que ela guardava com um certo orgulho, mas não era mais sobre eles. Era sobre ela, sobre a mulher que estava se reconstruindo, tijolo por tijolo, em um mundo que tentara apagá-la. A Raízes Vivas, agora sob os holofotes após o sucesso do festival no Ibirapuera, tornou-se um ímã para novos projetos, e Fernanda mergulhou de cabeça no próximo desafio, uma feira cultural nacional batizada de Brasil em Raízes, que uniria música, artesanato, gastronomia e palestras sobre sustentabilidade em um evento itinerante, começando por São Paulo e expandindo para Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. A ideia era ambiciosa,
Mas Fernanda via nela uma chance de consolidar a Raízes Vivas como referência cultural no Brasil, algo que nem mesmo a Verde Vivo, com todo o dinheiro de Vitor, poderia igualar. Ela passava os dias coordenando equipes, negociando com patrocinadores e desenhando cenários que misturavam elementos tradicionais, como painéis de azulejos inspirados em Atos Bulcão, com toques modernos, como instalações interativas que usavam luzes LED para contar histórias de comunidades regionais. Gabriel, com seu jeito despojado e entusiasmo genuíno, era seu parceiro incansável, sempre presente nas reuniões, trazendo contatos de artistas locais e ideias que complementavam as dela. Eles formavam uma dupla improvável, mas perfeita. Fernanda com sua visão estratégica e Gabriel com sua paixão pela cultura brasileira. As noites no escritório da Raízes Vivas, antes um espaço de caos, agora eram momentos de criação pura, muitas vezes acompanhados por uma trilha sonora de chorinho ou bossa nova que tocava baixo no rádio de Gabriel. Uma dessas noites, enquanto revisavam o layout de uma exposição de cerâmica marajoara, Fernanda notou Gabriel a observando com um sorriso que não explicava. "O que foi?" perguntou, erguendo uma sobrancelha. Ele deu de ombros, ainda sorrindo. "Nada. Só tô pensando em como você transformou esse lugar. Há um ano, a Raízes Vivas era só um sonho meio torto. Agora olha isso", disse, apontando para os esboços espalhados na mesa. "Você é tipo um furacão, Fernanda, no bom sentido." Ela riu, mas o elogio a pegou desprevenida, fazendo seu coração acelerar. Gabriel tinha esse dom. Com palavras simples, ele fazia ela se sentir vista, não como a ex-noiva de Victor ou a mulher traída, mas como Fernanda, a criadora, a sonhadora, a força por trás de algo maior. Ainda assim, ela desviava desses momentos, mantendo uma barreira invisível. A traição de Victor deixara cicatrizes, e confiar novamente, especialmente no irmão dele, parecia um salto que ela não estava pronta para dar. Mas os dias com Gabriel eram cheios de pequenas faíscas. O jeito como ele deixava um copo de suco de caju na mesa dela com um post-it dizendo "Força, chefe", ou como ele insistia em levá-la até o ponto de ônibus quando a chuva caía forte em São Paulo, segurando um guarda-chuva que mal cobria os dois. Esses gestos, tão naturais para ele, começaram a rachar as defesas de Fernanda, e ela se pegava sorrindo sozinha ao lembrar de suas conversas. O planejamento da feira Brasil em Raízes avançava a passos largos, com patrocinadores como uma grande marca de alimentos orgânicos e uma rede de hotéis apostando no projeto. Fernanda usou suas habilidades de negociação, aprendidas nos anos com a Verde Vivo, para garantir parcerias que cobrissem os custos e ainda gerassem lucro. Ela também trouxe uma novidade: uma seção da feira dedicada a mulheres artesãs, com estandes para cooperativas de rendeiras do Nordeste, ceramistas do Vale do Jequitinhonha e tecelãs de comunidades indígenas. A ideia, que surgiu em uma conversa com Gabriel durante um almoço de cuscuz com carne de sol, foi um sucesso instantâneo, atraindo a atenção de ONGs e até de uma emissora de TV que queria cobrir o evento. Mas, no meio desse furacão de conquistas, uma sombra do passado reapareceu. Uma manhã, enquanto Fernanda revisava contratos no escritório, um e-mail chegou, enviado de um endereço anônimo. O remetente alegava ter informações importantes sobre a Raízes Vivas e exigia uma reunião urgente. O tom era vago, mas ameaçador, e Fernanda sentiu um frio na espinha. Ela mostrou o e-mail a Gabriel, que franziu a testa. "Parece coisa do Victor", disse, a voz tensa. "Ele nunca jogou limpo. Quando ganhei a herança no tribunal, ele tentou espalhar rumores para sujar meu nome. Não duvido que queira atrapalhar a gente agora." Fernanda apertou os lábios, a raiva reacendendo. "Se for ele, não vai conseguir. Não dessa vez." Ela respondeu ao e-mail,
marcando uma reunião em um café no centro de São Paulo, decidida a enfrentar quem quer que fosse. No dia marcado, sob a garoa fina típica da cidade, Fernanda entrou no café e encontrou não Victor, mas um homem de terno mal ajustado que se apresentou como representante de uma empresa concorrente. Ele alegou que a Raízes Vivas estava infringindo direitos de um evento similar organizado por outra produtora, que, por coincidência, tinha laços com a Verde Vivo. "Se não cancelarem a feira, vamos processar", disse o homem, com um sorriso que não alcançava os olhos. Fernanda, mantendo a calma, pediu documentos que comprovassem a acusação, mas o homem desconversou, dizendo apenas que era melhor resolverem amigavelmente. Quando ele saiu, Fernanda percebeu que era uma tentativa de intimidação, provavelmente orquestrada por Victor para sabotar o sucesso dela. Em vez de ceder, ela voltou ao escritório com uma determinação renovada. Reuniu a equipe da Raízes Vivas, um grupo pequeno, mas leal, composto por designers, produtores e estagiários apaixonados, e compartilhou o ocorrido. "Não vamos parar", disse, a voz firme. "Se alguém acha que pode nos assustar, não conhece a gente. Vamos fazer essa feira ser a maior que o Brasil já viu." Gabriel, ao lado dela, assentiu, orgulhoso. "Você ouviu a chefe", disse a equipe com um sorriso. "Vamos mostrar do que somos capazes." Nos dias seguintes, Fernanda trabalhou ainda mais, dobrando os esforços na divulgação e na organização. Ela contatou advogados para garantir que a Raízes Vivas estivesse protegida contra qualquer processo. E usou as redes sociais para transformar a tentativa de sabotagem em publicidade positiva, postando mensagens sobre a importância de apoiar a cultura brasileira contra quem quer silenciar nossas raízes. A campanha viralizou, com milhares de compartilhamentos e apoio de artistas e influenciadores. A feira ganhou ainda mais visibilidade e os ingressos para a abertura em São Paulo esgotaram em horas. Durante uma noite de trabalho, enquanto finalizavam os últimos detalhes, Fernanda e Gabriel ficaram sozinhos no escritório. A chuva caía forte lá fora e o som dos pingos contra a janela criava uma trilha suave. Gabriel, sentado no chão com papéis espalhados ao redor, olhou para ela. "Sabe, Fernanda, eu nunca te disse isso, mas você me inspira. Você pegou uma situação que podia ter te destruído e transformou em algo incrível. Não sei como você faz isso." Fernanda, que revisava um cronograma no laptop, parou, surpresa. Ela não estava acostumada a ouvir elogios tão diretos, tão sinceros. "Eu só faço o que precisa ser feito", respondeu, tentando esconder o rubor nas bochechas. Gabriel balançou a cabeça. "Não é só isso. Você tem uma força que não explica. E, olha, eu sei que você está machucada por causa do Victor. Não quero te pressionar, mas você precisa saber que eu gosto de você. Muito." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Fernanda sentiu o coração disparar, as barreiras que construíra tremendo sob o peso daquelas palavras. Ela queria responder, dizer que também sentia algo, mas o medo a segurava. "Gabriel, eu gosto de você também", admitiu, a voz quase um sussurro. "Mas depois de tudo, eu fico com medo. Não quero me machucar de novo." Ele se aproximou, respeitando o espaço dela. "Eu entendo e não vou te apressar. Só quero que você saiba que, para mim, você é mais do que suficiente. Sempre foi." Eles ficaram ali, sob a luz fraca do abajur, com a chuva como testemunha. Fernanda não disse mais nada, mas pela primeira vez permitiu-se imaginar um futuro onde confiar não fosse um risco, mas uma escolha. A Feira Brasil em Raízes estava há poucos dias de começar, e Fernanda sabia que seria mais do que um evento. Seria a prova de que ela era maior que suas cicatrizes, maior que o passado. E, com Gabriel ao seu lado,
ela começava a acreditar que talvez pudesse não apenas superar, mas também amar de novo. A manhã da abertura da feira Brasil em Raízes amanheceu com um céu de brigadeiro, o sol brilhando forte sobre o Anhembi, em São Paulo, onde as Raízes Vivas transformara um pavilhão cinzento em um espetáculo de cores, sons e aromas que celebravam o Brasil. Fernanda caminhava entre os estandes, verificando cada detalhe, com o olhar afiado de quem sabia que aquele evento era mais do que uma feira. Era a prova viva de sua resiliência, de sua capacidade de transformar dor em criação. Os corredores estavam vivos com o som de zabumbas e pandeiros de um grupo de maracatu, enquanto artesãs do Cariri expunham bordados tão delicados que pareciam contar histórias em cada ponto. Havia barracas de tapioca recheada com carne seca, outras com doces de cajuína, e um espaço onde crianças aprendiam a fazer pipas com artesãos de Salvador. Fernanda, vestida com uma blusa leve de linho e uma saia estampada com motivos de folhagem, sentia o coração pulsar com orgulho. A feira era um reflexo dela, vibrante, autêntica, inquebrável. Gabriel estava ao seu lado, coordenando a equipe com seu jeito tranquilo, mas firme, garantindo que tudo corresse como planejado. Ele usava uma camisa de algodão azul, as mangas dobradas até os cotovelos, e um sorriso que parecia iluminar o pavilhão mais do que as luzes LED instaladas por Fernanda. Eles trocavam olhares rápidos, cheios de cumplicidade, mas também de algo mais profundo, algo que Fernanda ainda hesitava em nomear. Desde a confissão dele no escritório, sob a chuva, ela sentia as barreiras que construíra começarem a ceder, mas o medo de se machucar novamente a fazia recuar. Ainda assim, cada sorriso de Gabriel, cada toque casual no ombro, cada bilhete deixado na mesa dela com palavras de incentivo era como uma semente plantada em solo que ela julgava estéril. A feira superou todas as expectativas. Milhares de pessoas lotaram o Anhembi, tirando fotos com as instalações interativas. Uma delas, um mural de azulejos inspirado em Portinari, onde visitantes podiam deixar mensagens escritas em giz. A imprensa estava lá, com repórteres entrevistando Fernanda sobre a visão das Raízes Vivas, enquanto influenciadores postavam vídeos que viralizavam nas redes com a hashtag Brasil em Raízes. Uma emissora de TV nacional transmitiu trechos ao vivo, destacando a sessão dedicada às mulheres artesãs, uma ideia de Fernanda que emocionava a todos. Durante uma pausa, enquanto tomava um copo de caldo de cana gelado, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Era de uma organização internacional de cultura e sustentabilidade, sediada no Rio de Janeiro, que acompanhara a feira pelas redes sociais. Eles queriam propor uma parceria para levar o Brasil em Raízes às cidades da América Latina, começando por Buenos Aires e Bogotá. Seu trabalho é inspirador, Fernanda, disse a representante, uma mulher de voz firme e entusiasmada. Você uniu cultura, sustentabilidade e inclusão de uma forma que nunca vimos. Queremos você liderando isso. Fernanda desligou o telefone com as mãos trêmulas, o coração disparado. Era mais do que ela jamais sonhara, mesmo nos melhores dias da Verde Vivo. Ela procurou Gabriel entre a multidão e o encontrou ajudando uma artesã a organizar seus bordados. Gabriel, você não vai acreditar, disse, a voz cheia de excitação. Ele ergueu os olhos curioso e ela contou sobre a proposta. O sorriso dele foi tão genuíno que Fernanda sentiu vontade de abraçá-lo ali mesmo. Você merece, Fernanda. Isso é só o começo, disse ele, segurando a mão dela por um instante a mais do que o necessário.
Mas a euforia do momento foi interrompida por uma figura indesejada. Victor apareceu no pavilhão, acompanhado por Ludmila, que parecia desconfortável em um vestido justo demais para o calor do dia. Ele caminhava com a arrogância de sempre, o terno impecável contrastando com o ambiente vibrante da feira. Fernanda sentiu o estômago revirar. Mas não era medo. Era uma raiva controlada, misturada com a certeza de que ele não tinha mais poder sobre ela. Que surpresa, Fernanda, disse Victor parando diante do estande principal, onde ela exibia um painel de plantas nativas. Achei que você estava brincando de feirinha, mas isso aqui é interessante. Pena que não vai durar. Ouvi dizer que teve problemas com concorrentes, não é? Ele sorriu, um sorriso que destilava veneno. Fernanda sabia que ele se referia à tentativa de sabotagem, ao e-mail ameaçador que ela enfrentara semanas antes. Ela cruzou os braços, mantendo a calma. Se você veio para tentar me assustar, Victor, perdeu seu tempo. A Raízes Vivas está mais forte do que nunca, e não é você que vai mudar isso. Ludmila tentou intervir, a voz hesitante. Fernanda, a gente só veio prestigiar. Não precisa ser assim. Mas Fernanda a cortou com um olhar firme. Você não tem o direito de me dizer como eu devo ser, Ludmila. Não depois do que vocês fizeram. Victor riu, mas havia um nervosismo em seu tom. Você acha que isso aqui, ele apontou para a feira, é alguma coisa? A Verde Vivo está fechando contratos internacionais enquanto você brinca de artesanato. E ele disse, apontando para Gabriel, que se aproximava. É só o meu irmão fracassado tentando se agarrar ao seu momento de glória. Gabriel parou ao lado de Fernanda, a postura calma, mas os olhos faiscando. Você nunca mudou, Victor. Sempre precisou diminuir os outros para se sentir grande. Mas a Fernanda, ela construiu isso do zero, com talento, não com o dinheiro do papai. E eu estou orgulhoso de estar do lado dela, coisa que você nunca soube fazer. A multidão ao redor começou a prestar atenção. E Victor, percebendo os olhares, tentou manter a compostura. Você sempre foi um estorvo, Gabriel. E ela, só uma peça descartável que eu troquei por algo melhor. Ele segurou o braço de Ludmila, mas ela se soltou, o rosto vermelho de vergonha. Fernanda deu um passo à frente, a voz firme como nunca. Você não me trocou, Victor. Você me perdeu. E agora, olhando para você, eu só sinto pena, porque eu estou vivendo meu sonho e você está preso ao seu ego. Ela virou as costas, sinalizando o fim da conversa, e a multidão aplaudiu espontaneamente, um reconhecimento silencioso de sua força. Victor, sem argumentos, saiu com Ludmila, que mal conseguia encará-la. Quando a feira terminou naquela noite, Fernanda e Gabriel ficaram no pavilhão, ajudando a equipe a desmontar os estandes. O silêncio era confortável, quebrado apenas pelo som de caixas sendo empilhadas. Gabriel, segurando um rolo de corda, olhou para ela. Você foi incrível hoje, não só por causa da feira, mas por como enfrentou o Victor. Você é indizível. Fernanda sorriu, sentindo o peso do passado finalmente escorregar de seus ombros. Sabe, Gabriel, eu vim para cá querendo vingança. Queria que ele sentisse o que eu senti, mas agora só quero ser feliz e você me faz querer isso. Ela parou, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Gabriel largou a corda, aproximando-se. Fernanda, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas desde que você entrou na Raízes Vivas, minha vida mudou. Não é só o trabalho. É você. Eu te amo. O coração de Fernanda parou por um segundo. Ela olhou nos olhos dele, tão cheios de sinceridade, e sentiu as últimas barreiras desmoronarem. Eu também te amo, disse, a voz tremendo de emoção. Antes que pudesse dizer mais, Gabriel a puxou para um abraço. E eles ficaram ali, no meio do pavilhão vazio, com o cheiro de madeira e flores pairando no ar.
mas a surpresa estava por vir. Na semana seguinte, enquanto Fernanda organizava os detalhes da parceria internacional, uma equipe de jornalistas chegou a Raízes Vivas com uma notícia inesperada. A feira Brasil em Raízes fora indicada a um prêmio global de inovação cultural, a ser entregue em uma cerimônia em Lisboa. Fernanda, incrédula, aceitou o convite para representar o Brasil, com Gabriel ao seu lado. Na noite da premiação, sob os holofotes de um teatro histórico, Fernanda subiu ao palco para receber o troféu, não só como líder da Raízes Vivas, mas como a mulher que transformara sua dor em um legado. No discurso, ela agradeceu à equipe, aos artesãos, e com um olhar para Gabriel na plateia disse: "Esse prêmio é para quem acredita que o amor e a cultura podem mudar o mundo." Após a cerimônia no jardim do teatro, com o Tejo brilhando ao fundo, Gabriel a puxou para um canto. "Fernanda, eu não trouxe um anel, porque você merece mais do que clichês, mas quero passar o resto da minha vida com você, construindo, sonhando, vivendo. Casa comigo?" Ela riu, lágrimas nos olhos, e respondeu com um beijo que dizia tudo. Era um sim, não só para Gabriel, mas para a vida que ela escolhera. Uma vida de superação, amor e propósito. Fernanda não apenas vencera Victor, ela vencera o medo, a dúvida, e construíra um futuro que brilhava mais do que qualquer contrato milionário. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão e veja também essa história emocionante que aparece na tela.